Olá pessoal, olha eu aqui de volta depois de semanas, sem estar aqui com vocês refletindo a respeito das Sagradas Escrituras. Eu estou novamente aqui para refletir, começar novamente, retomar, aquilo que o Senhor tem entregado em minhas mãos de fazer, Então, nós passamos por situações, que nos faz nos distanciar por um certo momento, de fazer algo para o Senhor. Mas, às vezes, esse afastamento é necessário, pois também, às vezes, é um afastamento para recarregar as nossas energias espirituais, que se manifesta, lógico, nesse mundo em que vivemos. Então, às vezes, nós precisamos realmente de um momento de recarregarmos, nossas energias espirituais. E às vezes realmente é o momento de dar uma pequena pausa, não uma grande, mas uma pequena pausa para que isso seja feito. Mas vamos então àquilo que interessa, agora neste momento, que é a respeito da reflexão sobre entrega de caminhos, sobre situações em nossas vidas que às vezes não ocorrem como o esperado. Então, vamos refletir sobre isso neste momento. E para falar sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler esse versículo bem curtinho, tá? E vamos refletir sobre esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará, e ele tudo fará. Tem algumas traduções que diz, e o mais ele fará. Então vamos falar a respeito desse versículo. Geralmente, quando entregamos o nosso caminho nas mãos do Senhor, quando confiamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, quando confiamos nas mãos do Senhor, é quando nós aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador. É quando temos aquele encontro com Deus, o qual nesse momento Ele é convidado para entrar no coração, em nossos corações, e nós permitimos, nós dizemos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, quando nós confessamos a Ele, é o mesmo de dizer: Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio os meus sonhos ao Senhor, os meus planos, os meus projetos. Eu confio a Ti, eu entrego em Tuas mãos. Mas como assim eu entrego, eu confio a Ti, Senhor? Como assim? Eu não estou entendendo. Pode ser que você esteja pensando, exatamente isso nesse momento. Quando nós confiamos o nossos sonhos, tudo, nossa vida praticamente, quando nós confiamos ao Senhor, quer dizer que nós temos plena confiança que ao colocar nas mãos dele, Ele vai cuidar. Ele vai tratar, Ele vai fazer aquilo ser abençoado, e Ele também vai tirar coisas que não são dele, que não são bênção para a nossa vida, para a nossa casa, que não é bênção para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Então tem coisas que Ele coloca, acrescenta, tem coisas que Ele tira. E Ele traz a direção certa. Ele também faz com que nós não venhamos cair em arapucas, em ciladas,
sabe? Pois nesse mundo o qual estamos vivendo é um mundo onde jaz na treva, onde já anda em trevas. É um mundo que, como se estivéssemos andando em meio a selvas com vários perigos. Então, o Senhor Deus, Criador dos céus e na terra, onisciente, onipresente, sabendo de todas as coisas, Ele nos guarda, Ele sabe quando há alguma coisa a ser planejada para destruirmos, para destruir sonhos, projetos, para frustrar também qualquer intento, né, que você tenha em seu coração, por menor ou maior que seja. Então, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus trata de cuidar desses aspectos da nossa vida, que pode parecer para algumas pessoas insignificantes, sem importância. Mas Deus tem a nossa vida toda, cada ponta da nossa vida como importante. Pois se uma coisinha não estiver dando certo, se uma coisinha não estiver fluindo como tem que fluir para que outras coisas também fluam, vai praticamente ir de mal a pior. As coisas vão começar a bagunçar, vão começar a ficar enrolados. Se uma coisa não concorre, outra também não vai concorrer. Então, é necessário que venhamos alinhar com o Senhor para que as coisas fiquem no caminho reto, para que as coisas realmente estejam diante do plano dele em nossas vidas. Então, quando as pessoas geralmente falam: Senhor, não está dando certo isso para mim, por que não está dando certo? Para outras pessoas as coisas acontecem, né? Acontecem de várias formas. As pessoas oram e as coisas acontecem. Aquela fulano ou ciclano consegue alcançar os seus objetivos, seus sonhos, e comigo nada acontece. E o ponto que eu quero destacar mais aqui nesse vídeo é: realmente você entregou os seus caminhos ao Senhor? Realmente você entregou, você confiou a sua vida ao Senhor? Ou você disse com a sua boca, mas com o seu coração, no momento que você tem que entregar, no momento que você tem que colocar na mão de Deus, você não entrega? Você simplesmente toma decisões por si mesmo, pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo que você talvez é aconselhado por outras pessoas, de perto ou de longe. Então, você deve examinar o seu coração, você mesmo, e você analisar isso com muito cuidado, né? E se perguntar: eu realmente entreguei o rumo, o remo, a condução da minha vida realmente nas mãos de Deus? Ou eu só fiz de conta? Foi só um momento de emoção e simplesmente eu falei, mas eu não trouxe para a minha vida. E como é que nós podemos trazer, né, para a nossa vida, nosso dia a dia? Como é que eu posso confirmar diante do Senhor? Colocar realmente o meu caminho, a minha vida nas mãos do Senhor. Eu faço isso quando eu estou diante de uma escolha importante para fazer. O que eu faço? Eu oro pedindo direção, eu oro perguntando a Deus se realmente eu devo entrar nisso, se é realmente algo bom para mim e minha família, ou é uma furada?
Coisas simples da vida, escolhas simples da vida que às vezes pensamos que não importa trazer Deus para essas escolhas. Às vezes pensamos que Deus não quer participar, Deus não quer nem saber. Mas é aí que mora o perigo. Se eu começo a tirar das pequenas coisas a presença de Deus, eu não convido Deus para esses momentos, eu vou com certeza tirar das grandes também. Eu não vou convidar o Senhor para participar das grandes decisões da minha vida, dos grandes projetos, dos grandes sonhos, pois eu não estou sendo fiel no pouco. Eu não estou chamando Ele para participar naquele pouquinho que se diz respeito à minha vida. Então, é importante, seja na vida sentimental, né? A vida sentimental ali, né? O relacionamento do casal, que esteja talvez passando por uma situação difícil, por crise. É importante você orar ao Senhor sobre isso, você buscar o Senhor sobre isso, chamar Deus, né, para poder endireitar os pontos do seu casamento, para trabalhar no coração, né, do seu companheiro, da sua companheira. Então, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor começa a agir. Quando eu falo sobre entregar o caminho nas mãos do Senhor, é quando no momento vem para mim uma sugestão maligna, vem alguma coisa bater na minha porta, né? Um pecado vem me chamar, né? Ao invés de Deus estar chamando, é o pecado que está chamando. E olha que ele bate na porta. Ele bate na porta. E não vai ser só uma vez. O inimigo sabe o que você é fraco, assim, é mais fraco. Qual é a sua maior fraqueza? Então é justamente nesse ponto que ele vai sempre bater. Ele vai sempre buscar uma forma de bater no seu coração, trazendo a sugestão para você, para que você, naquele momento, diga: Senhor, eu não entreguei o meu caminho a Ti. Eu vou escolher agora o que a minha carne está querendo. Não com suas palavras que você vai dizer isso, mas com o seu coração, com a sua vida. Você vai dizer isso. Vocês estão compreendendo que entregar o caminho a Deus, o que realmente quer dizer, é você dizer não onde Deus não está, no caminho onde Deus não está, onde Deus não participa. Deus não compactua com o erro, Deus não compactua com coisas erradas. Deus é justo, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é fogo consumidor, Deus repreende ao filho ao qual Ele ama. Deus, Ele quer você por inteiro, por inteiro. Ele quer que a sua vida exale o amor dEle, a presença dEle, para que outras pessoas vejam Deus em você. Diante desse pecado, Deus quer que você tome decisões. E quais são as decisões? Quais são as decisões? Que eu quero o caminho de Deus, eu quero seguir o caminho de Deus, eu quero Deus, eu escolhi por Deus, eu convidei o Senhor Deus para entrar na minha vida, fazer parte dos meus dias, da minha casa. Eu chamei Deus para fazer morada dentro de mim. Então, eu escolho obedecer a Deus. Eu escolho obedecer a Deus. E nessas escolhas é você praticamente chamando Deus para fazer presente na sua vida, para você chamando Deus para os seus caminhos. E pode ser que talvez você tenha o seguinte pensamento: ora essa, mas Deus quer o que de nós? Quer que sejamos marionetes? Mas cadê o livre-arbítrio? Com certeza você não será uma marionete nas mãos de Deus. Deus não te fez para isso. Desde lá do início do jardim,
O Senhor já demonstrou isso. Deus não fez o homem como algo programado, mas para escolher entre o bem e o mal. Então nós temos essa escolha. Então nós temos a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. A decisão que tomamos vai nos levar para um caminho ou para o outro caminho. Então, quando o Senhor ele diz para seguirmos o caminho dele, não é para o nosso mal. Quando ele fala, faça isso, não faça aquilo. Então, quando o Senhor diz exatamente o que temos que fazer de bem, né, e o que não temos de fazer, né, que é mal aos olhos dele, não é para sustentar o ego de Deus. Não é isso. Não é para exaltar o ego de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ele digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quando obedecemos, quando respeitamos as suas ordenanças, é para o nosso próprio bem. Ele fala para seguirmos esse ou aquele caminho, é para que nós não venhamos nos machucar, nos magoar, nos afundar, nos sujar cada vez mais no lamaçal. É simplesmente isso. Então Deus tem que ter muita misericórdia por nós, por nossas vidas, pois nós muitas vezes escolhemos aquilo que não é para fazer. Nós escolhemos o caminho que o Senhor reprovou. É isso que o Senhor diz. Para seguir o caminho dele, para que você vá por ele, você venha dar bons frutos, você venha ter uma boa colheita, para que você venha ter a tranquilidade, né, nessa colheita, colher bons frutos, não frutos estragados. Isso que o Senhor fala para a nossa vida é para que venhamos estar bem no caminho dele. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega de fato, entrega de verdade. Entrega realmente, não de fingimento, mas entrega de fato o seu caminho. Quando você entregar de fato o seu caminho ao Senhor, você vai perceber o agir de Deus na sua vida, você vai perceber o sobrenatural acontecer em sua vida de forma inexplicável. Os homens fazem até onde pode. Tem pessoas que são profissionais, vão resolver o seu problema, vão tentar resolver o seu problema, vão ir até onde podem ir, pois eles têm os seus limites. Agora Deus, ele faz aquilo que os homens não podem fazer. Onde o homem não pode chegar, não pode tocar, é onde o Senhor chega, é onde o Senhor vai. Então entregue de fato o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia. Já viu quando uma pessoa ela precisa de uma ajuda, né? Ela foi operada, vamos dizer, digamos, né? Os olhos foram operados, ela não consegue enxergar bem, né? Porque pois ela está com curativo em seus olhos, é novo para essa pessoa, é algo recente. Então, alguém entrega, né, a mão a essa pessoa. Pode ser uma pessoa de confiança, né? Ou pode ser até um estranho, né? Só que essa pessoa diz, confia em mim, pode vir aqui que eu estou te segurando. Pode vir aqui que eu estou te segurando.
não vou deixar você cair. Vou te levar ao lugar, vou te levar até ao tal lugar em segurança. E ela vai sendo guiada por essa outra pessoa. As pessoas podem ir com a gente até um certo ponto. As pessoas podem ajudar você. Você talvez que precise dessa ajuda dessa pessoa, ela pode ir com você até um certo ponto. Mas a partir de um ponto, né, daquele ponto limite, é Deus. É Deus. Só Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, pois temos um Deus verdadeiro, todo-poderoso que está nos céus, no nosso coração, em todo lugar. Está pronto para te ouvir, está pronto para ouvir ali, para ouvir o que está em seu coração. E talvez, pode ser que ele não te responda da forma que você queira, mas ele vai te responder de alguma forma que você compreenda, que você entenda. E pode ser, sim, que ele te responda da forma que você espera, mas tudo é segundo a sua vontade. Amém? Então, confia nele. E ele tudo fará. Tudo fará. As coisas vão dar, as coisas vão dar certo, vão desenrolar, destravar. Coisas na sua vida vão começar a acontecer. Não porque você está buscando esse Deus por ganho, por barganha. Eu estou fazendo isso, eu estou seguindo o caminho de Deus porque se eu fazendo isso, o Senhor vai me abençoar. A bênção de Deus vem quando nós estamos diante da vontade de Deus, no caminho dele, seguindo o caminho dele. As coisas fluem, as coisas acontecem. Às vezes e por vezes não vai precisar nem você pedir algo, somente desejar no seu coração e vai acontecer. Mas o nosso alvo, o nosso coração precisa estar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para que possamos dar frutos e abundar também para os lados, transbordar para outros lugares. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, eu senti no coração, antes mesmo de vir gravar aqui esse vídeo, deixar a reflexão gravada, né, para lançar logo que possível na Raiz. Eu senti no coração de sempre após, né, assim, né, Deus assim permitindo, sempre após os vídeos de reflexão, fazer um apelo, tá? Um apelo para você que talvez queira aceitar o Senhor Jesus e que diz em seu coração que quando você for na igreja você aceita, só que esse momento nunca chega, nunca acontece. Eu sei que esse vídeo está sendo gravado, não é um vídeo ao vivo, não é uma live, mas eu creio que esse vídeo, mesmo sendo gravado, vai ser como um vídeo sendo ali, falando, né, naquele momento com você, pessoalmente, particularmente com você. E Deus sabe o que faz. Então, eu quero fazer um apelo para você que está com sua vida acabada e você diz que para você não tem mais solução, que para você não tem mais jeito. E você já tentou de tudo, já foi para todos os lados, já bateu em todas as portas. Talvez você diga isso no seu coração ou outras coisas.
É como se você estivesse desistindo da sua vida, realmente estivesse segurando a sua vida por uma ponta. Mas, em nome de Jesus, se você entendeu o que o Senhor é para nossas vidas, o que Ele quer fazer para nossas vidas, você vai ter uma oportunidade nesse momento de recebê-lo em sua vida, em seu coração. Ah, mas eu não tenho que fazer isso numa igreja? É bom fazer numa igreja, sim. É bom você estar diante de pessoas, diante de outras pessoas que estão ali presenciando, né? E diante dos céus. Mas não deixa de ser válido. Os céus estão atentos a você. O Senhor Jesus está atento a você. Então não há limitações. Quando você recebe o Senhor em seu coração, Ele entra na sua vida e Ele começa a transformar a sua história. Então eu vou fazer uma oração, tá? Por você. Se você quiser aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Eu vou ler uma passagem aqui para você compreender mais um pouquinho sobre isso. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. O Senhor não está longe, Ele está perto. Se está no problema, está numa situação difícil, o Senhor está perto. O que você precisa fazer é você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e em teu coração crer. Você precisa crer no seu coração, não é só confessar com a boca, mas você precisa crer, né? Crer no teu coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, será salvo. É você crer que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus foi na cruz, morreu por você pelos seus pecados. É você receber Ele em seu coração. Amém? Não é difícil, depois você pode meditar nesse versículo em sua casa. Mas eu quero fazer essa oração agora com você que quer aceitar o Senhor Jesus. Depois você pode procurar uma igreja para você fazer parte, para você congregar, e ali você vai desenvolver mais seu entendimento espiritual. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus e repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor, meu Salvador. Eu te confesso como o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor Deus te ressuscitou dentre os mortos e me salvou, para que hoje eu tivesse direito à salvação. Entre no meu coração e faça em mim morada. Em nome de Jesus, eu te recebo, Senhor Jesus, em meu coração. Amém. Amém? Então você recebeu o Senhor Jesus em seu coração. Você confessou Ele como seu Senhor. E Ele certamente fará em você, já faz em você morada. Mas o que eu peço a você é que procure uma igreja, uma igreja evangélica, que pregue a palavra de Deus, que realmente pregue a palavra de Deus.
Se você vê alguma coisa estranha, se você perceber alguma coisa que não bate com a palavra de Deus, procure, vá procurar outra igreja, pois você vai encontrar aquela igreja que pregue a palavra de Deus, que fale do amor de Deus. E você indo na igreja, você vai compreender melhor e vai ser acompanhado para você crescer espiritualmente. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, que essa palavra tenha tocado fortemente teu coração e que sua vida seja transformada em todos os sentidos para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, por aqui eu fico com mais esse momento de reflexão com vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!